Ai, galera, são meia-noite do dia 10 do 3 dia 10 do 3, meia-noite. Por que eu tô fazendo isso hoje? Porque eu tô com medo de amanhã eu não conseguir gravar o programa, se bem que minha mãe já me falou que ela vai estar em casa e ela vai fazer o almoço, eu não vou precisar, mas já tô no pique, né? Hoje o papo é reto. Vou tentar fazer aí no máximo 1h30, né, para poder dormir cedo. Mas vamos lá. Como é que foi a semana? Pô, cara, vou falar pra vocês, essa semana. Normal, normal. Ai, fazendo aí o que tem que fazer todo dia, né? Indo trabalhar, mas vou falar sério. Compromisso com as minhas coisas mesmo, eu não tive muito não. Entendeu? Cara, eu vou falar pra você, o maior problema que eu tenho no meu dia a dia. Pô, meu celular foi pra 11% de bateria, eu tenho que pegar o carregador ali. Peraí. Pronto. Então assim, eu acho que o meu maior problema, cara, no meu dia a dia, o que mais me destrói é a porra do meu som, velho. Tem dia, mano, que acontece umas coisas que. Cara, sei lá, velho, vem uns pensamentos na minha cabeça. Aí na hora que eu vou dormir, nossa, eu começo a pensar naquelas porra lá. E isso não é o problema, tipo, eu até consigo deitar e dormir. Mas aí, igual ontem, mano, deu 4 horas da manhã, cara, eu acordei, sabe? Pensando numas coisas aí. E aí eu não consegui dormir mais, mano. O meu problema é esse, meu problema é eu acordar. Se eu acordar, velho, fudeu, cara. Fudeu. Porque pra eu pegar no sono de novo, é uma coisa. Aí o que aconteceu? Eu acordei nesse horário, aí fiquei scrollando, peguei. Eu não gosto de ligar o celular, não, sabe? Mas, cara, não tava legal. Porque esses pensamentos não tava bom na minha cabeça. E eu tentando tirar eles da minha mente, eu não conseguia. Aí eu falei, vou pegar a bosta do celular. Peguei o celular, peguei o notebook, coloquei ele na cama e fiquei vendo um monte de bosta, coisas que eu não deveria estar vendo. E ali o tempo foi passando, cara. E tipo, eu tinha que sair e, cara, não sei, velho. Tem dia que, nossa, mano, que me dá uma morbidez fodida, velho. E hoje foi um dia desse. Aí daqui a pouco deu minha hora de fazer meu almoço e tal, e sair. Aí, só que eu dormi. Quando deu, sei lá, 8 e pouco da manhã, e dormi um pouco mais, entendeu? Aí tamo aí, né? Aí depois eu acordei e fiz as paradas que tinha que fazer. Aí eu treinei, mas foi ontem, no caso como hoje é meia-noite, né? Foi anteontem. Eu fiz um treino de peito bem ferradão mesmo. Meu peito tá doendo pra caramba. Aí, né, até um pouco da parte das costas. Aí pegou legal. Mas, cara, não foi uma semana muito boa pra mim, não. Assim, eu tô tentando pensar nas coisas que aconteceu. Cara, tipo, o meu trabalho tá muito tranquilo. Não tô tendo problema nenhum. Tô até gostando até demais. Aqui em casa também tá tudo beleza. Só no meu mesmo que eu deixei pecar, pequei bastante essa semana. Cara, eu não vou falar por que eu fico assim não, porque eu sinto vergonha do que tá acontecendo. Mas existem momentos na vida que a gente tá super focado na gente, assim, e às vezes acontece algumas coisas que a gente dá um desfoque, assim, sabe? Então, tipo, eu tô meio que nesse momento. Pô, a semana passada, mano, eu não tava nem conseguindo jogar, tem noção? Nossa, tenho jogado muito pouco, mano. Eu comprei o controle novo, paguei R$ 300 no controle. E, cara, nem joguei direito, velho. Nem joguei. Falar nisso, eu nem sei se a fatura do meu cartão, se eu dividi o controle ou não. Nem lembro. Nem sei, mas acho que mês que vem o negócio vai vir quente pra eu pagar. Mas eu nem, tipo, se eu joguei 10 horas desde o dia que eu comprei o controle, foi muito. Acho que eu nem joguei isso, mano. E já tem quase 3 semanas já que o controle tá aí. Acho que foi domingo. Né? Foi domingo que eu fiz o negócio da bicicleta lá. Eu fiz os 48 quilômetros. Então, nesse domingo aí eu peguei o controle,
Joguei só um pouquinho, mano. Joguei tipo assim, foi no sábado à noite, eu cheguei em casa, eu joguei legal. Eu devo ter jogado umas 4 horinhas assim, sabe? Mas aí no domingo, eu levantei de manhã, fiz umas coisas que eu queria fazer, joguei só um pouquinho, aí já fui cuidar de almoço, essas coisas, não... Mano, sei lá, a minha fita tava sentado na frente do computador, ficar ouvindo música, cara. Ficar ouvindo música. Sei lá, mano, é uma coisa que me faz muito bem, sabe? Sento aqui, boto minhas músicas japonesas aqui, boto uns samba, uns pop, umas paradas e fico viajando. Me faz bem pra caramba. Quando eu tô mal, assim, é isso que eu gosto de fazer, sabe? Aí eu boto show de banda que eu gosto, fico cantando, que acho que dá uma aliviada, sabe? Tira um pouco da tensão. Mas assim, eu acho que eu melhorei, sabe? Da forma que eu tava me sentindo nos últimos dias. Eu tô me sentindo bem melhor agora, sabe? Mais... Não sei se confiante é a palavra certa. Pode ser. Mais seguro, mais calmo, mais tranquilo. Isso tudo aí, entendeu? Então, acho que tem uma visão meio pessimista das coisas, né? Como sempre. Não tem como ser otimista com... Não sou muito otimista, não, falando sério mesmo. Então, faz parte. Mas aí, qual que são os assuntos de hoje, né? Cara, eu coloquei aqui algumas coisas sobre trabalho, né? E rotina, que eu tava falando antes. Mas a primeira aqui, ó, é perder a amizade e manter amizades. Pô, isso aí é um bagulho muito bizarro, né, velho? Muito bizarro, né? Porque eu tava pensando numa amizade que eu tinha e assim, que eu perdi, sabe? E assim, por que eu perdi essa amizade? Ó, num ponto, eu vou falar da minha experiência aqui, depois vocês vão entender. Que aqui eu quero falar, tipo assim, o que você deve fazer para cultivar boas amizades? Porque eu tenho pensado muito nisso essa semana, cara, muito, muito, muito. Uma coisa que eu vou falar aqui, por exemplo, você já ouviu aquela historinha de que não existe amizade entre homem e mulher? Então, vamos falar sobre essas coisas aí. Mas eu vou falar da minha experiência aqui primeiro, de uma coisa que me fez pensar muito nisso. Eu tinha uma amizade de uns bons anos, sabe? Eu tenho 28, né? E eu estudei com essa menina aí, essa minha amiga, sei lá, eu acho que na 4ª série a gente já estudava junto, mano. 4ª série, 5º ano, né? Acho que sim. Ou depois foi na 5ª que a gente começou a estudar junto. Cara, pra você ver que tem muito tempo. Mas nessa época aí, eu sei que tenho certeza que no 7º ano, na 6ª série, a gente estudava junto. Nessa época aí, eu não trocava muita ideia com ela, não. Eu achava ela muito esquisita, essa menina, muito estranha, velho. Era uma menina muito esquisita, sabe? Ela tinha um jeitinho peculiar, que ela era muito quietinha e tudo. Aí eu não trocava muita ideia com ela, não. Mas, ó, eu vou te falar, cara, coisas da infância, né? Uma das melhores amigas dela, eu era apaixonado por essa menina quando eu era criança, velho. Tipo, a gente foi até namoradinho, olha que coisa louca. Eu tenho uma lembrança muito legal disso, que eu lembro que um dia eu tava com meus amigos, tipo, sei lá, eu acho que eu tinha 9 anos. Aí eu passei na frente da loja dela, aí eu dei tchau pra ela. Ela falou, tchau, fulano. Aí os meninos ficou me imitando, velho. Esse cara remendando, tudo que eu falava, esse cara, tchau, fulano. Cara, que doideira, velho. Que era muito legal isso daí, era muito engraçadinho, cara. Aí eu lembro que ela era muito amiga dessa menina. Não vou entrar em detalhes, não, mas... Aí tinha umas outras garotas lá também, que era amiga dela. E aí, mano, eu não trocava ideia nenhuma com ela. Quando foi, sei lá, quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, antes de eu ir pro Rio, eu fui fazer um pré-vestibular na Universidade UF aqui, do Volta Redonda. Aí nesse pré-vestibular, essa menina, eu não lembro se a gente começou a trocar ideia antes ou se foi no pré-vestibular.
ou se a gente tava no mesmo grupo de jovens da igreja, porque eu já falei pra vocês que eu tinha uma época dessa daí, né? Só sei que, mano, que lá na época desse pré-vestibular aí, cara, foram altas aventuras. Porque a gente morava no mesmo bairro, então eu ia e voltava com ela. E aí, mano, a gente foi ficando muito próximo. Eu não sei, cara, eu acho que antes desse pré-vestibular aí a gente já tava próximo, mas eu não tô lembrando por quê. Certamente, a gente já tava colando junto direto já, mas por que eu não sei. Mas, tipo assim, a gente era amigo só mesmo, entendeu? E essa menina, tipo, ela gostava muito de mim, velho. Gostava muito mesmo, tá ligado? Ela mesmo falou pra mim que ela me via como um irmão, sabe? Tipo, ela era doida por causa de mim, velho. Aí, pô, a gente conversava várias coisas, contava vários segredos pra ela, principalmente coisa com mulher assim, não sei o que, naquela fase lá, né? Aquela fase boa. Aí, fase boa que eu falo assim, né? De ficar apaixonado e tudo. Aí, pô, eu até, tipo, nessa época aí, eu parei pra pensar, cara, que eu falei, mano, como que eu não trocava ideia com essa menina? Essa menina é tão legal, velho. Essa menina é tão maneira. Que eu falo, mano, como assim? Ela sempre tava perto de mim, tipo, caraca, a gente nem era amigo e, pô, hoje a gente é mó amigaço. Aí, beleza. O que aconteceu, cara? Foi esse pré-vestibular aí, a gente, pô, mano, e ela falava muita coisa pra mim, cara, ela me contava muitas coisas, eu contava muitas coisas pra ela, eu ajudava ela com várias paradas, não vou entrar em detalhes aqui, né, porque as pessoas conhecidas vão saber de quem que eu tô falando, mas assim, eu fazia muita boa pra ela, velho. E aí, eu lembro que até uma época, eu tava com uma mulher que ficou com ciúme dela, velho, tá ligado? Mas assim, mano, era uma coisa assim que não tinha lógica ter ciúme, sabe? Não fazia nem sentido, velho. E aí essa mulher pegou e falou pra mim, ah, você fica ajudando essa pessoa aí, fazendo isso pra ela, que não sei o que, mas isso não é coisa que você faz pra uma amiga, que não sei o que, não. E tipo, eu não tinha nada com essa mulher. Eu já falei pra vocês que eu nunca namorei, né? Mas ela começou numa cobrança danada por causa dessa amizade aí, que não sei o que. E a minha amiga, ela sabia que eu tava com essa mulher aí. E a minha amiga não gostava dela por alguns motivos que eu não vou entrar em detalhes aqui, tá ligado? E esse daí foi meio que o pivô da nossa amizade acabar, entendeu? Porque, tipo assim, mano, ó, antigamente eu queria muito ir pro Japão, né? Eu já falei isso pra vocês. Aí o que acontecia, velho? Quando eu trocava ideia com essa minha amiga, como o tempo foi passando, eu fui mudando, tá ligado? Aí eu falei, cara, eu não tô muito afim disso, eu não sei o que, nananã. E aí colei com essa mulher aí, que essa minha amiga não aceitava de jeito nenhum, porque ela tinha os motivos dela e, tipo assim, eu não vou falar que ela tava errada, e também não vou falar que ela tava certa. Só que, mano, porra, mano, você começa, se você é homem, tá ligado? Ela já ficou puta com isso daí, porque, tipo, eu perdi a virgindade antes do casamento, tá ligado? Eu não tinha voto nenhum disso, mas assim, ela achou ruim que, tipo, não era nem com a minha namorada, tá ligado? Ela já ficou puta nessa daí. Não era nem com a minha namorada que eu tinha perdido. Aí, isso daí, velho, nossa, ela falou muito na minha cabeça, nossa senhora. Aí ela falou que tava errado, que não sei o que não era pra ser. Aí minha mãe falava que ela até gostava de mim, tá ligado? Mas não, eu não enxergo dessa forma, sabe? Eu acho que era só na amizade mesmo. E aquilo ali. E aí ela começou, e pela essa relação que eu tava com essa pessoa, que tinha umas coisas erradas, ela não aceitou, cara, porque essa minha amiga era muito católica, muito cristã, apesar dela, pelo menos na época ela era esquerdista, eu achava bizarro, ela não aceitou isso, tá ligado? Ela falou, não, eu vou parar de falar com você, porque isso foi um dos motivos, mas outros motivos eram. Cara, ela botou. Cara, você tem noção que essa menina ia na minha casa, sozinha, ficava eu e ela na minha casa? E a gente era só amigo. Nunca rolou nada, era só conversa, velho. Só conversa maneira. Pô, a gente era. Nossa, era muito legal, cara. Aí, velho, ela falou pra mim que eu dava gatilho nela, cara. Numas coisas que eu falo. Porque, tipo assim, chegou num ponto, velho, da nossa amizade, que eu tava muito assim. Não existia muito essa coisa de extrema direita, tá ligado? Mas assim, já tava ficando, já tava começando a aparecer essas paradas. Na época acho que não existia Bolsonaro, não tava tipo evidente assim não.
Mas aí eu lembro que teve um dia que eu lembro que uma discussão que a gente teve. Olha as bobeiras, velho. Olha as palhaçadas, cara. Negócio de feminicídio, tá ligado? Mapa da violência. Olha as ideias, velho. Eu também era foda, cara. Eu falo pra vocês, cara. Na época, pô, na época, eu tava aprendendo ainda as coisas, tava aprendendo a viver a vida. Aí, mano, eu falei pra ela que feminicídio não existia. Nossa, ela ficou puta comigo, velho. Nossa senhora, que não sei o que não sei o que. Aí, tipo assim, ela tem uns BO lá com o pai dela lá, que ela fala que o pai dela é meio machista, que não sei o que. Aí eu lembro que um dia ela pegou e falou, velho, isso daí depois, uma época a gente tentou trocar ideia de novo, que eu dava gatilho nela, tá ligado? Que eu falava umas coisas pra ela que não fazia bem pra ela, que não sei o que. Só que, cara, essa minha amiga aí, ela tava com um defeito nessa época, velho. Que ela me colocava muito pra baixo, cara. Muito. Só que não é tipo assim, no sentido de eu chegar e falar pra ela que eu vou. Vamos supor, igual a parada do Japão. Era um sonho que eu tinha. Ela achava inadmissível eu pensar em não querer ir pro Japão. Tá entendendo? Ela achava absurdo. Ela achava que, tipo, que se eu desistisse, eu ia virar uma pessoa medíocre e, tá ligado? E eu não ia progredir e não sei o que, nananã. E aí eu falei, cara, tipo, toda vez que a gente ia conversar era isso. Ela me colocava pra baixo de uma forma, velho, tipo assim, como se eu fosse um derrotado da vida, tá ligado? Como se, tipo, porque eu não queria mais fazer algumas coisas que antes eu queria, alguns objetivos que eu tinha, que, tá ligado? Que eu era a pior pessoa do mundo, por não querer mais, por desistir de certas coisas. E, tipo assim, eu acho que nesse momento aí faltou maturidade pra ela, tá ligado? Pra ela entender que, mano, simplesmente eu estava mudando, entendeu? Eu tava correndo atrás de outras coisas. E eu acho que isso é normal, mano, de qualquer pessoa, sabe? Porque, tipo, essa minha amiga aí, ela estudava pra passar em medicina e ela conseguiu esse ano agora, ou seja, tipo, 10 anos depois de quando da época que eu passei pro FRJ, tá ligado? 10 anos depois ela conseguiu uma vaga numa faculdade de medicina, tá fazendo o curso dela lá, tá feliz da vida, mas aí, tipo assim, cara, sabe? Igual, hoje em dia, se eu quiser pegar o meu dinheiro e ir pro Japão, eu já falei pra vocês várias vezes, eu vou, mas eu não quero, velho. Sabe? Assim, tipo, simplesmente mudei, mano, mudei. Entendeu? Isso assim, eu acho que quando você trata de amizade e relacionamento também, cara, você tem que entender que as pessoas mudam, cara. E aí que tá o pulo do gato. O que faz você ficar junto com aquela pessoa, seja o seu amigo, seja o seu namorado, não é as coisas que a pessoa gosta, é o que a pessoa é, entendeu? Por que eu tô falando isso? Aí teve uma época, deixa eu pegar uma coberta, eu tô começando a sentir frio, fechar a porta aqui. Aí teve uma época que tava rolando um negócio lá na igreja dela, que igreja católica mesmo, na paróquia lá, que era tipo um bagulho de você se acertar com as pessoas que você tinha problema. Tô falando, essa menina gostava de mim pra caralho, velho. Gosta ainda, né? Aí ela pegou e me ligou, cara. Me ligou, caralho. Me mandou um áudio de 10, 12 minutos. Aí, mano, eu só sei que a gente começou a brigar. E eu, sei lá, eu levei ela meio a mal, tá ligado? Porque eu falei um monte de bosta pra ela também. Porque, sabe, tipo, cara, algumas diferenças, por exemplo, deixa eu falar uma diferença aqui, que eu acho que na época da pandemia, eu era anti-vax, eu era anti-fica em casa, tá ligado? Eu era contra essas coisas tudo, velho. E essa minha amiga não. Ela era full pandemínio. E aí, tipo, com certeza, mano, ia dar um puta atrito. E aí quando a gente tentou conversar, ficou muito nessa, tá ligado? De, tipo, esquerda e direita. Eu sei, cara, que tipo, nessa época pra mim isso já era idiota. Mas, cara, não tem como você falar que essas coisas, elas meio que não separam as pessoas. É porque separa, cara, separa. Quando você tem pontos de vista muito diferentes da outra pessoa, né? Isso aí acaba meio que atrapalhando. No mínimo, acaba atrapalhando. Aí, pô, eu peguei e falei, não,
né? Cara, isso daí não vai dar certo. A gente meio que acabou brigando. E aí eu peguei, não falei mais nada, ela não falou mais nada. Aí, mano, passou anos aí, ela passou na faculdade de medicina e me ligou para me contar que ela passou, falou que eu sou muito especial para ela, que eu ajudei muito ela. Fiquei até emocionado, velho, na hora assim. Falei, cara, que merda, velho. Começou a chorar no telefone, não sei o que, nananã. Eu falei, nossa, olha isso aí, velho, olha só, que coisa boa. Fiquei feliz pra caramba por ela. E eu falei, cara, não, vamos fazer o seguinte, vamos tratar de conversar, velho. Vamos tratar de se encontrar, entendeu? Porque você gosta de mim, eu gosto de você, entendeu? A gente se encontra, bota a conversa em dia, as coisas que aconteceram, e é isso aí, entendeu? Não vamos ficar com essa bobeira não, porque, cara, se eu falar pra você, os amigos que eu tenho são poucos, entendeu? Tenho tantos amigos. E, nossa, tantas coisas que já aconteceram, velho, com essa pessoa aí, tá ligado? E eu acho assim, porque uma coisa que eu falei pra ela, que, mano, por mim a gente seria amigo pra sempre. Quem decidiu parar de trocar ideia comigo foi ela, entendeu? Quem decidiu botar um fim na nossa amizade foi ela, não fui eu. Porque, mano, ela vinha com uns draminha, tá ligado? Muito doido, cara. Porque, tipo, eu sou homem, tá ligado? Então, pra mim, as coisas é muito tranquilo, eu sou muito direto, muito pragmático. E aí, tipo, ela entrou nessa pira aí de parar de falar comigo, aí eu esquentei a cabeça, não. E ela meio que é assim, tá ligado? Tem um outro amigo nosso aí, em comum, que ela do nada, velho, uma época lá, porque a namorada dele falou uns negócios lá dela, lá, ela não gostou, ela parou de falar com o cara, velho, tá ligado? Ela é muito doida, essa menina, cara. Mas aí eu acho que hoje ela tá bem diferente, hoje ela amadureceu muito, eu também tô completamente diferente. Eu tenho uma visão completamente diferente da vida, de como as coisas são, né? Daquela época lá. Então eu imagino que vai dar super certo, entendeu? Agora, que eu aprendi com isso daí? Que, vamos supor, naquela época lá, o que eu faria para manter a amizade com ela? No caso da mulher, eu não ia largar a mulher, né? Assim, porque, porra, velho, já falei, né? Uma coisa que eu gosto que não vou precisar falar de novo. Mulher é muito bom. Então eu não ia largar a mulher, mas eu ia falar, pô, você não precisa, tipo, se afastar de mim. Que ela queria, cara. Ela queria. Ela tinha a visão puritana dela, da vida, entendeu? Infelizmente, a vida não é preto no branco, cara. A gente não escolhe as pessoas que a gente vai gostar, que a gente não vai gostar. De certa forma a gente escolhe, tá? Mas assim, nesse momento aí, eu tava vivendo uma experiência, cara. Tava aprendendo uma coisa, entendeu? Então assim, eu não acho que era motivo pra parar de falar comigo. Se eu tivesse, sei lá, mano, se eu fosse uma mulher e tivesse com um traficante, correndo risco de vida, era uma coisa. Não era bem o caso, mas assim, né? Eu não vou falar aqui, mas tentem imaginar aí. Aí, poxa, eu acho que não podia até se afastar e tudo, mas eu não sei se era tão necessário assim. Sobre a parada dos gatilhos lá, cara, eu acho que assim, por ela ser mulher, eu podia dosar, né? Eu podia ser menos. Porque antigamente eu era muito mais embate, uma pessoa de muito mais embate. Hoje eu sou muito menos. Igual, esse dia eu tava conversando com uma garota lá do trabalho. Eu falei pra ela, cara, tipo, o meu jeito hoje de lidar com mulher é muito simples. Tipo assim, você pode falar aí o que você quiser. Você que é ouvinte aí, que isso é coisa de beta, que não sei o que você tem uma análise X, Y, Z disso. Mas assim, cara, pra mim sempre funcionou muito bem assim, depois que eu entendi. Mulheres falam, homens escutam o que mulheres falam. E quando, por exemplo, quando a mulher tá brava, o que você tem que fazer? Você não tem que falar nada, cara. Você não tem que falar nada. Você tem que ficar ali, fazer cara de paisagem e deixar a raiva dela passar.
entendeu? Por exemplo, não é um momento que você fica fazendo graça, que você fica fazendo brincadeira. Tipo assim, cara, sei lá, se a mulher é nova, ela pode até achar isso legal, tá ligado? Ela pode até se divertir de certa forma com isso, mas assim, conforme a mulher ela vai ficando mais madura, ela não tem paciência para essas coisas mais, entendeu? Então assim, é uma forma que eu tenho muito de tratar a mulher, é tipo assim, eu absorvo muito, eu escuto muito, eu falo muito pouco. É, eu acho que um homem assim, com mulher, ele tem que ser assim, cara. Ele tem que ser pragmático, preciso. Você tem que falar a coisa certa na hora certa, entendeu? É, e aí eu acho que nessa época com essa minha amiga, se eu fosse mais assim, apesar de ela não ser um interesse amoroso meu, eu acho que ia funcionar melhor, entendeu? Se eu quisesse dar menos a minha opinião quando eu estivesse com ela, eu escutasse mais e eu ouvisse mais, entendesse ela melhor, que eu acho que talvez faltou um pouco disso, eu ia ter conseguido manter mais a amizade nessa parte, entendeu? Ela não ia se sentir mal com algumas coisas que eu falasse pra ela. Cara, eu nunca fui desculachar os outros, tá? Nunca fui. Nem com, principalmente com mulher, cara. Às vezes você tá num relacionamento ali e aí não dá certo. Aí tem aquele momento ali de lavar a roupa suja, jogar as coisas na cara. Cara, eu sempre falo o mínimo possível no ponto que eu vou magoar e ferir a pessoa. Eu sou desse jeito, rapaz. Se eu tiver... Nossa, mano, eu falo assim... Não precisa ser com mulher não, tá? Qualquer coisa que eu arrumar aí com os outros aí. Eu seguro a onda pra eu não ofender, velho. Pra eu ofender da menor... Porque, tipo assim, cara, quando você tá discutindo com uma pessoa, principalmente no relacionamento com mulher, você sabe exatamente as coisas que você vai falar e que você vai desestruturar aquela pessoa. E eu, cara, eu sempre fui assim. Eu nunca falei essas coisas. Nunca, 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 nunca. Porque assim, é até uma coisa que aconteceu comigo essa semana aí, fora do contexto, que é quando você, às vezes a gente fala umas coisas, cara. Vamos supor, eu tô dentro de uma sala de aula, eu sou professor. Um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo aí. Os alunos, eles falam umas coisas uns pros outros, cara, que são assim, absurdas, tá ligado? São níveis assim, diabólicos. E aí eu falo assim, galera, não se amem, velho. Olha o Matheus Rosário aí, esquerdista aí. Mas eu falo, galera, vocês têm que se amar mais, velho. Não pode falar umas coisas dessas um pro outro, não, porque vocês ficam repetindo essas coisas um pro outro, internaliza isso, cara. E vocês ficam com uma crença na cabeça de vocês, com essas loucuras que vocês falam. Para com isso, vocês têm que se tratar melhor. Vocês sabem que vocês não são isso, vocês sabem que vocês não pensam isso um do outro. E a mesma coisa é nessa hora, velho. Que às vezes você tá ali, às vezes você não precisa nem falar um monte de vezes, você fala uma vez, a pessoa, aquilo ressoa dentro da pessoa de uma forma que machuca tanto, cara, mas tanto. Pô, velho, aí eu posso estar com raiva da pessoa, eu posso não gostar da pessoa, mas eu não faço essa merda, velho, porque eu sei, a pessoa pode até fazer comigo, mas eu não vou fazer, não vou. E aí, assim, eu acho que, cara, principalmente lidando com mulher, véio, porque mulher é muito emocional e mulher, como ela não controla muito bem as coisas, ela fala, velho. Então você como homem, você tem que saber segurar a bronca. Olhar pra isso e falar assim, ó, eu não vou fazer isso. Eu não vou dar outra, eu não vou, como é que fala? Se alguém bater, né, você dá a outra face. Eu não vou revidar na altura que a pessoa faz. Eu posso até falar alguma coisa. Às vezes, mano, você até corta, você fala assim, ó, pô, você não tá bem hoje. Eu tô vendo que, pô, essa conversa aqui que a gente tá tendo não tá indo pra um rumo legal. Você não quer conversar outro dia? Cara, isso aí, mano. É porque mulher, velho, principalmente, pô, elas não entendem essas coisas. Elas demoram pra entender isso, cara. Elas demoram. Elas demoram, principalmente pra reconhecer isso no homem. Entendeu? Ah, já vai começar a falar. Não tô falando, mas isso aqui tem tudo a ver com o que eu tô falando. Entendeu? Mas aí nessa época eu não era assim, eu não tinha muita essa malícia. Aí não. Acabei que eu, né, perdi essa amizade. Mas eu tenho certeza, cara, hoje a gente voltando a conversar vai ser muito produtivo, vai ser muito bom. Ai, eu tô com a agenda cheia, cara. Tô com várias paradas pra fazer, vários final de semana. O negócio tá complicado pro meu lado, cara.
Mas eu não sei quando que essa minha amiga vai vir aí. Ela disse que ia me avisar quando ela fosse vir. Eu espero que não seja um dia que eu tenha marcado nada com ninguém, porque eu não gosto de desmarcar as coisas. Mas aí vamos ver, né, como é que vai ser. Outra coisa. Amizades esfriam. Cara, tem uma amiga minha que a gente era amigo também dessa época aí. Ah, cara, teve um negócio que eu fiz aí na minha juventude aí que não foi muito legal. Eu não quero falar o que que é. Mas assim, cara, os meus amigos, eles eram muito certos, velho. Então eu acho que quando eu fiz esse negócio, eles meio que se afastaram um pouco de mim, talvez. No caso, essas duas amizades aí. Porque, eu acho que eu senti isso, sabe, dessa minha amiga. Eu senti. Mas não sei, se eu mandar uma mensagem pra ela no Instagram que ela vai me responder, a gente conversa. Porque ela foi morar em São Paulo, tá ligado? Tá bem pra caralho essa menina, velho. Nossa, tá voando, velho, tá voando. O mérito dela, tipo, ela veio de uma família muito, muito, muito bem estruturada, tá ligado? Tipo, outra classe. O marido dela também, que ela casou lá, outra classe, entendeu? Então, assim, não vamos ser hipócritas aqui, né? Mas ele tá muito bem. Aí, pô, eu não consegui manter a amizade com ela. Cara, pra você ter noção como que essa menina era, velho, ela me mandava mensagem, tá ligado? E marcava de me ver, cara. E aí eu ia pra casa da família do namorado dela, velho. E a gente ficava lá, fazia mó resenha maneira, tá ligado? Cara, infelizmente eu nunca consegui trazer ela pra minha casa, velho. É uma vontade que eu tenho, cara, que eu não sei se eu vou conseguir realizar, tá ligado? Porque essa menina, velho, tenho certeza que se eu sentar com ela num lugar, cara, a gente vai fechar 100%, cara. Sabe? É uma amizade assim que eu não... Cara, eu lembro, eu vou falar aqui, quando eu tava quando eu terminei o nono ano, a oitava série, eu escrevi uma carta pra ela, baseado no Persona 3 e Persona 4, numas músicas lá que tinha no jogo. Porque esse jogo fala muito disso, de amizade, de despedida. O Persona 3 é Memento Mori, né? Você lembrar que você vai morrer, que de hoje para amanhã você pode perder tudo que você tem. E o Persona 4 ele foca muito no momento. Cara, não é. Eu peguei o cerne, mas é tipo assim que, cara, as coisas elas vão passar, entendeu? E aí, pô, eu refletindo, cara, eu lembro que no dia quando acabou o nono ano, velho, cara, como que a vida é muito louca, né? Eu cheguei em casa, velho, e eu chorei pra caralho, velho. Chorei muito, 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 muito. Na cama mesmo, velho. Só escorria a lágrima, eu só chorava, só chorava, só chorava. Só chorava. O terceiro ano, tava um pouco me fudendo pra escola. Mas no nono ano eu senti muito a perda desses meus amigos, cara. Senti demais, porque cada um ia estudar num lugar diferente, entendeu? E, mano, era tipo um Dream Team mesmo, tá ligado? Eu tenho uma foto com eles, de 2011, tá ligado? Todo mundo junto lá. Coisa mais linda, velho. Coisa mais linda. Tô até me emocionando aqui só de lembrar, velho. Que as pessoas falam, ninguém gosta de você, que não sei o que. Hoje em dia tem esse de, você tem que esquecer seus amigos antigos. Cara, não esqueço de maneira nenhuma, velho. De forma alguma. E aí essa menina, velho, sei lá, mano, eu tinha uma conexão com ela muito louca, tá ligado? E aí, cara, eu lembro um dia que eu não sei o que a gente foi fazer, velho. Que a gente tava na cidade. Aí, isso daí a gente era adolescente. Aí eu fiquei andando na cidade com ela. Levei ela em vários lugares que eu achava legal aqui da cidade. Ela achou super maneira. Aí eu lembro que ela tinha uma amiga, uma tal de Luana. E eu lembro que eu fiquei muito... Eu falei, não, puta que pariu. Mas nem existe essa menina. Nem ela, nem existe. Nem essa minha amiga deve ter contato mais com ela. Aí eu lembro que eu fiquei muito afim dessa menina, velho. Muito afim não, tipo, eu fiquei afim dela, sabe? Rolou um clima. Só que não deu certo porque, tipo, na época ela tava morando em Angra, aí a Luana também, eu não tinha dinheiro pra ir pra lá, entendeu? Aí não rolou, mas eu lembro que foi muito legal, cara, muito legal. Acho que no dia a gente foi eu dei esse rolê com ela, depois a gente foi no cinema. Cara, que coisa maravilhosa, velho.
Que amizade boa que eu tinha. Aí depois eu já tava mais velho, né? Eu trabalhava na farmácia. E aí ela vinha pra cá com a casa do família do namorado dela e me chamava, velho. Tá ligado? E realmente foi assim por muito tempo, cara. Aí depois foi quando ela casou, entendeu? Tipo, realmente ela não me convidou pro casamento dela, cara. Que eu lembro que foi lá em Angra também. Ela casou na praia e tudo. Mas assim, eu sinto que depois de uma última vez que ela me veio me visitar aqui, que eu contei umas coisas pra ela, eu sinto que ela meio que deu uma afastada de mim, cara. É o sentimento que eu tenho, sabe? Não sei, cara. Porque a gente era muito disso, de sempre em momentos específicos um mandar mensagem pro outro, sabe? Eu não sei, eu não entendo porquê, cara. Eu acho que eu dei mole, tá ligado? Eu acho que eu falhei. Que ela sempre me procurava. E eu acho que eu não procurava tanto ela. Talvez ela desanimou um pouco por causa disso, sabe? Pode ser, né? Porque tipo, ela sempre veio pra cá e eu nunca fui pra lá pra ver ela, sabe? Mas assim, é uma pessoa que eu tenho muita vontade de encontrar e sentar e conversar, cara. E saber como é que tá. Porque no Instagram, velho, eu vejo os stories que ela posta. Ela nem sabe, velho, que existe um Momocast, que eu faço essas peripécias aqui, tá ligado? Nem tem ideia disso. Tinha um outro amigo também nosso lá que, pô, ele era fechamento demais. Era o moleque mais inteligente. Mano, esse moleque era muito maneiro. Teve uma época que a gente tentou colar junto, mas não deu, velho. Não deu certo. Não porque não era maneiro o papo, mas assim, simplesmente não funcionou. Entendeu? Sei lá, acho que não bateu a rotina, umas coisas assim, sabe? Aí não rolou. Queria ficar um tempo na nossa cidade aqui, mas realmente não deu. Mas aí que tá. Agora eu vou falar dos meus melhores amigos, né? Cara, eu não consigo entender. Não consigo entender. Tem um grupo aqui, ó. Qual que é o nome do grupo agora? Deixa eu ver se aparece aqui pra mim. Torneio Quem é o Mais Beta? É porque aqui estamos passando por uma situação de fulano está afim de ciclana, todo dia conta da sua novelinha. É isso que está acontecendo. Aí cada dia o grupo é um negócio. Semana passada era o grupo dos virada de chave. Aí agora está o torneio do Mais Beta, que quem tá dando mais mole aí com mulher aí, dando em cima de mulher. Nossa, cara, eu tô me sentindo tão mal. Ai, não tenho que falar disso não. Aí, beleza. Cara, tem esse grupo aí, tem mais dois amigos meus que, nossa, mano, é o dia inteiro conversando. Mano, eu falei pra vocês já, né? Meu amigo mora na Irlanda. Todo dia conversa. Mano, o cara veio pra cá, eu não entendi nada. Encontrei com ele lá no hotel, lá em São Paulo, lá pra gente ver o show do Ono K-Rock. É esse aí que eu tenho que falar aqui também. Aí, velho. Aí. Parecia que tinha, sei lá, 3 anos que esse cara tava pra lá. Parecia que não aconteceu nada. Eu não entendi, velho. Tá ligado? Tipo, a minha ficha não caiu até hoje, velho. Que parecia que não aconteceu nada, velho. Tá ligado? Tipo, eu dei um abraço nele. Aí a gente subiu lá pro quarto. Aí começamos a conversar. Cara, como assim, tá ligado? Mano, eu vou dar um papo aqui? Não, vou falar do meu amigo primeiro, né? É isso aí, esse programa aí hoje é sobre isso. Aí, mano, beleza, foi esse meu amigo lá, aí ele, porra, sentou lá na cama lá, sentei na outra cama, começamos a conversar, velho. E conversa. E não, você não tá entendendo. A gente conversa todo dia pelo WhatsApp. A gente troca mensagem todo santo dia, praticamente. É normal, velho. É normal, a gente conversa normal, tá ligado? Só que, mano, não é estranho? Não é estranho? Eu não consigo entender como que a gente conseguiu manter isso, entendeu? Essa relação, assim. Aí, tipo, o meu outro amigo também, cara,
na mesma cidade aqui, inclusive a gente vai sair sábado. Sábado ele diz ele que quer pegar mulher. Eu não vou pegar ninguém, velho. Não vou pegar ninguém. Primeiro porque eu não gosto de pegar mulher em festa. Não gosto. Segundo porque eu quero pegar uma pessoa específica do convívio aí. Quero ficar na moral, né? Quero ver se dá certo. Não sei, velho. Acho que não. Acho que não tem nem chance, mas fazer o que, né? A gente tenta, né? A vida é essa. E aí, vamos lá, eu vou brincar lá. Minha mãe e meu pai falou que quer ir. Vou levar eles também, aproveitar. Aí beleza, cara. Que porra é essa, velho? Nossa senhora. Aí, beleza. Conversamos, velho. Saímos. Nossa, foi... Mano, esse final de semana em São Paulo com meu amigo foi maravilhoso. Ó, eu vou contar dessa resenha aí. Cara, qual foi, mano? Cara, esse cara aí, a gente é tão amigo, velho. Esse que mora na Irlanda aqui, mano. Eu lembro o dia que eu conheci ele. Eu fui morar no bairro lá. Aí ele tava brincando de bolinha de gude. Aí não sei se era ele ou eu que tava cantando a música do Ben 10. E nós começamos a cantar junto. Aí pronto, viramos amigos. Eles chamavam até a gente de Batman e Robin lá na rua, velho. A gente ficava várias horas conversando, tá ligado? Tipo, tinha amizade lá com as outras molecadas e tudo, mas pô, esse moleque, velho, nós fechava demais mesmo, velho. Todas as paradas nós contávamos mesmo um pro outro. Tava gostando de uma menina, que sempre é isso. Caralho, velho, não muda, cara, as paradas. Mano, eu lembro que eu gostava de uma menina na quinta série, velho. Eu chegava lá e ficava falando pra ele, velho. Não, porque hoje aconteceu isso. Não, que hoje ela falou isso. E chegava no final, tomavam fora. Pô, era foda. Eu lembro quando eu gostava de uma menina no ensino médio. Nossa, como que esse meu amigo me escutou, velho. Falar dessa menina na cabeça dele, velho. Nossa senhora. Aí ele também já arrumou uns pés, umas carnes de pescoço também pra falar na minha cabeça, cara. Nossa senhora. E aí a gente, porra, velho. Nossa, era muito maneiro, cara. E continua assim, tá ligado? Só que, tipo, a diferença é que antes a gente sentava na beirada da rua e ficava conversando, desabafando, falando das paradas, falando de jogo, tendo nossos papos quando a gente era adolescente, criança, né? E a gente saía pros lugares, pegava um busão, ia num restaurante e tal, via o movimento, as mulherzadas. Hoje em dia é digital, ou quando acontece. Mano, o dia que ele veio aqui, velho, eu falei já, não saiu quase todos os dias, foi muito foda, foi muito foda. Aí lá em São Paulo, a gente foi pra ver o show do One Ok Rock, uma banda de rock japonesa top. Que eu não sou tão chegado assim, mas esse meu amigo é muito fã. Eu gosto pra caramba, mas é umas músicas específicas. Inclusive eu vou pegar pra ouvir os CDs mais antigos, porque as músicas é muito boa. Aí beleza. Sorry guys. Foi mal. Aí beleza. A gente foi lá. Aí, mano, falamos, não, vamos no show do Jacan aqui, no restaurante do Jacan. Fomos lá no restaurante do Jacan, rapaz. Comemos um Prime Rib, rapaz. Nossa, que beleza, que coisa boa. Aí nós fomos num restaurante lá de comida mineira. Ó, eu vou falar pra você, velho, que coisa, nossa, muito gostoso passear, velho, com um amigo, cara. Eu lembro que nós íamos na rua, nós víamos as mulheres, nós ficávamos doidos, velho. Nossa senhora. Tipo, velho, nossa, pra mim, velho, mulher bonita só tem um jeito de se referir. É princesa, cara. Princesa, porque... Aí eu ficava falando assim, ó, a Realiza passando. Aí minhas mulheres ficavam doidas, e aí ia contando as coisas, rindo, brincando. Porra. Aí a gente foi lá no restaurante do Jacan, foi bom pra caramba. Depois nós fomos no restaurante no outro dia, almoçando num restaurante de comida mineira, velho. Nossa, comemos uma picanhazinha lá com a carne de porco. Carne de porco não, com a couvezinha, o aipim. Nossa, um feijãozinho, delícia demais, velho. Aí, porra, nós íamos num lugar muito doido. Aí nós conhecemos uns caras lá da Bahia, velho. Pra você ver, né? Isso aí, ó. Trocamos... Cara, uma coisa, velho. Conhecemos os caras, trocamos ideia naquele dia lá. Foi foda. Parecia que os caras eram irmãos, velho. Temos um grupo aqui com eles, mas nem troca ideia. Mas foi aquele momento que aconteceu e passou, velho. E a gente trocou ideia com os caras no dia, depois no outro dia a gente resenhou pra caramba. Cara, eu não sei nem como te dizer, velho.
Foi uma parada que... Mano, se eu for fazer isso sozinho, vai ser maneiro, tá ligado? Como eu já morei lá no Rio, por exemplo. Tinha... Mas, cara, sei lá, não sei se porque eu tava com meu amigo, velho. Foi uma parada inesquecível demais. Aí lá no show, tá ligado? Porra, velho, chorei pra caralho, velho. Chorei vários momentos. Porque a última vez que eu fui no show de uma banda japonesa foi Asian Kung Fu Generation. E na época, eu comecei a ouvir as músicas deles. Foi até num dia... Nossa, mano. Foi até no dia do aniversário da minha mãe. Que apareceu um rolê pra mim com meus amigos aí. De escalar lá, fazer Pedra Bonita, Pedra da Gávea com meus amigos. Fazer trilha. Mas aí o dia que é feriado é dia 15 de novembro, que é aniversário da minha mãe. Aí, mano. E a minha mãe agora ela tá numa fase que ela não quer fazer festa. Aí, pô, não posso, velho. Não posso deixar de participar. Mas nesse dia aí do Agican, era aniversário da minha mãe, eu era mais novo. Aí eu fui. Mas esse ano eu não vou fazer isso, não. Aí, pô, eu lembro que eu achei muito maneiro, velho. E aí eu ouço Agican até hoje. O One Ok Rock eu já conheci algumas músicas, tá ligado? Só que, cara, assim, eu gosto muito de música japonesa, velho. Eu canto pra caramba japonês, tá ligado? Eu acho muito foda. Aí, porra, eu cantando lá as músicas, eu já sabia algumas, tá ligado? E, nossa, aquela sensação, velho, aquele show, sabe, cara? E eu com meu amigo ali, que eu sei que ele gosta pra caramba, porra, eu chorei pra caralho, velho. Muita emoção, cara. Foi muito maneiro, muito maneiro. Foda que a gente não tem fotos desse dia, porque ele tava com uma câmera, aí corrompeu. Aí só algumas fotos que eu tirei assim com o celular, mas como eu achei que a câmera ia pegar, nem esquentei a cabeça, mas perdemos as fotos quase tudo, velho. Quase tudo. Praticamente todas. Mas beleza, a memória é o que importa, velho. O que a gente viveu e tal. Aí, pô, voltando de carro, resenhando pra caramba, cantando. Eu botei umas músicas nada a ver lá no carro, lá foi muito foda, velho. Muito foda, nossa. E aí, velho, depois meu amigo ficou aqui uns dias, a gente fez várias paradas junto. E depois ele voltou pra lá, parece que ele nem voltou, parece que ele tá aí, cara. Sabe? Cara, sei lá, mano. Eu fico pensando, quando esse cara não tiver aqui mais, quando eu não tiver, como é que vai ser, cara? Sabe? Mano, eu sinto assim, que a gente vai parar de conversar, vamos supor, que ele não esteja aqui mais ou eu não esteja, a gente vai parar de conversar e vai ser ruim, né? Mas eu acho que é uma coisa tão louca, velho, que vai ser ok, tá ligado? Que a gente vai entender. Outra coisa que eu vou falar aqui. Então, assim, cara, eu não sei como que a gente mantém essa amizade. Igual que esse meu outro amigo. Eu tenho uma outra amiga também, mano, que... Cara, sei lá, velho. Igual, eu mandei mensagem pra essa filha da puta, tem uma porrada de dias já. Ela não me respondeu até hoje sobre a trilha. Mas aí, do nada ela responde, do nada ela fez o que a gente tem que sair. A gente, cara, falando nisso, essa filha da puta me viciou, velho. Num tal de cani, que é um negócio de comida japonesa, que é tipo umas escamas. Escama não. Ah, pele, casca de caranguejo. Sábado, eu devo ir na rua de rolê, que eu vou lá no show. Eu acho que eu vou parar no negócio de sushi, vou pedir um cani e um temaki de salmão pra me comer. Com vontade. Aí beleza. Aí ele me viciou nesse cani, cara, muito bom. Que é pepino, esse negócio de caranguejo e uns negócios lá. Eu tava conversando com uma menina hoje, ela falou pra mim que não gosta de comer peixe. Nada que seja fruto do mar. Deixa ela comigo. Deixa ela começar a colar comigo pra ela ver se eu não vou fazer ela comer. Aí, beleza. Essa menina falou esse negócio, essa minha amiga. Cara, qualquer rolê que eu marcar, velho, a gente senta e, mano, é uma conversa top, velho, que a gente tem. Sabe? Nossa, velho, sabe aquelas pessoas que você encontra com elas? Esse meu outro amigo também é assim, velho. Você sai pra cima. Esse meu outro amigo que eu tô falando pra vocês é aquele lá da mulher lá, do cinema. Foda pra caralho, velho. Ele é muito maneiro. E aí, mano, beleza. Agora eu vou falar um caso específico. Tem uma pessoa aí, né, um contato, que, cara, das antigas aí, mano, eu achava bizarro. A gente ficava um mês sem se falar, mano.
sabe? Um mês sem se falar. Aí começava a conversar de novo. Nem começava a conversar. Falava, eu quero te ver. Tá, que dia? Tal dia. Que hora? Tal hora. Beleza. Chegava num lugar, eu abraçava ela, ela me abraçava, a gente se beijava. Mano, pegava fogo. Pegava fogo. Dali já fazia um negócio bem feito. Pá, ela, porra, deitava em cima de mim, eu deitava em cima dela, a gente ficava abraçado, conversando e ó. Era papo. Ia embora, era papo. Pegava o celular, era papo. E é isso até hoje, né? Se a gente pegar para conversar um com o outro, dá nisso daí. Só vai acabar quando eu arrumar uma namorada, véio. Só acaba quando eu arrumar uma mulher mesmo. Que eu falo assim, ó, né? Ou ela não querer mais, entendeu? Ela arrumar uma pessoa também para ficar com ela e só assim, velho. Porque na moral, a gente não se fala mais, tipo assim, se fala na amizade, mas é outra pessoa também que meio que não tem muito a ver comigo, mas assim, cara, a gente conversa uma conversa muito boa e a gente não fica sem assunto. É isso, velho. É uma amizade assim que eu consigo manter com esse tempo aí todo, passando isso aí tudo. Mas eu não consigo entender por quê. Eu acho assim, cara, a conclusão que eu tiro, analisando e falando essas coisas que eu falei pra vocês, é a seguinte: depende só de você e da outra pessoa, entendeu? Se vocês quiserem manter a amizade, manter o contato, vocês vão manter, cara, sabe? Mas assim, você tem que procurar a pessoa e a pessoa te procurar. Porque por mais que você goste da pessoa e você procure ela, se ela não te procurar, cara, chega um ponto que naturalmente o negócio vai esfriar por causa disso, entendeu? Então assim, vira e mexe, velho. Vocês têm que, um tem que fazer pelo outro, pra manter a amizade, sabe? Nossa, tô com muita vontade de comer o tal do cani, velho. Puta que pariu, sábado eu vou ter que ir lá no sushi lá. Tô com vontade de comer temaki de salmão grelhado. A minha vontade é de chegar na porta dos restaurantes de comida japonesa e perguntar: vocês fazem temaki de salmão grelhado aí? Sabe? Porque eu fui no Quento lá em Cabo Frio e tinha essa porra, eu nunca mais esqueci, cara. Muito bom, velho, muito bom. Nossa, delicioso demais. Mas aí sábado eu vou lá no negócio com meu amigo, se tiver chato eu já vou dar vaza e eu vou num restaurante de comida japonesa pra me comer isso aí. Show? Aí beleza. Então, essa é a minha conclusão, cara. Quer manter uma amizade por muito tempo? Não. Sobre perder a amizade, cara, às vezes o seu amigo tá errado. Mas às vezes você tá errado, igual eu falei da menina lá. Sempre tem uma coisa que, mano, dá pra... talvez você esteja errado, entendeu? Tem que ficar ligado nisso. Tem que prestar muita atenção. Pra você não ser o lado problemático da amizade, entendeu? Então, eu acho que pra não perder a amizade tem que ter essa sensibilidade, sim, né? De saber quanto que você tem que mudar, quanto que você tá, às vezes, fazendo mal pro seu amigo, né? Sem você, às vezes, perceber. Tem que ter humildade para aceitar isso também. Eu falei, tipo, não é tanto de relacionamento, mas que acho que tem a ver, que eu falei a gente como homem tem que saber escutar a mulher, né? Cara, o pessoal fala que mulher gosta de o cara ficar contrariando ela. Eu adoro fazer isso, velho. Eu adoro ficar contrariando a mulher. Mas, como eu falei, tem momentos, cara. Tem momentos. Tem hora que você tem que mostrar pra mulher que você é um bastião, cara. Tá ligado? Que você tá ali, na postura, entendeu? Que ela pode contar com você, que você tem que passar seriedade pra ela. E eu acho que quando você é muito bobinho,
você fica muito, fazendo muita graça com a mulher, você perde isso, tá ligado? É porque o negócio é que elas não sabem analisar essas coisas, tá ligado? Eu escutei certos dias, certas semanas atrás aí, uma fulana falou pra mim, você é muito mais homem do que esse ciclano. Essa pessoa, ela consegue perceber, sabe? Ela olha pra dois caras e ela fala, pô, esse cara aqui é um homem, esse aqui não é tão homem, por causa disso, disso, disso. Só que, né? E aí, mano, eu acho que a gente como homem, pra relações, não só mulher, velho, mas tudo, cara, saiba ouvir, ficar quieto na hora certa. O homem não pode falar muito. A sua palavra tem que ser, mano, certeira. Tem que abrir a boca pra falar a coisa certa. Entendeu? Tem que ser desenrolado, cara. Alguém precisa de fazer alguma coisa, você tem como fazer? Faça. Sem problema. Cara, não dá. Tipo, mulher, por exemplo. Às vezes você faz uma coisa pra alguma mulher, um favor. Mesmo você fazendo, ela ainda pergunta pra você um monte de coisa, não sei o quê. Não tô falando só de mulher, não. Às vezes você tem um amigo que ele é mais devagar, entendeu? Que ele não é tão desenrolado. Às vezes você tá lidando com um adolescente, com uma pessoa mais nova, com um primo. Cara, tenha paciência, velho. Tenha paciência. Nem todo mundo nasce sabendo das coisas. Não seja arrogante. Não queira, tipo, mostrar pra você que você sabe e por a pessoa não saber isso que você sabe, ela é menos do que você. Cara, jamais como homem faça isso. Jamais. Jamais, porque isso daí compromete a relação, cara. Compromete, entendeu? Você vai criar um relacionamento que não é bom com a pessoa. Aí, pô, isso daí já não é maneiro. Então, assim, saiba os momentos. Saiba como agir, né? Como eu falei, de forma certeira. Não queira humilhar, não queira mostrar que você é mais. Simplesmente, cara, tem coisa que eu sei, tem coisa que a outra pessoa sabe, e mesmo que, porventura, eu saiba mais que a outra pessoa sabe, ou a outra pessoa saiba mais do que eu, isso não importa, cara. Isso não importa. O que importa é, tipo assim, a gente se ajudar, entendeu? E não um atrapalhar o outro. A gente tem que ver as pessoas como oportunidade pra gente ser alguém melhor, cara. Tá ligado? Porque é pra isso que a gente tá aqui, velho. É pra isso. Ser alguém melhor. Não pra querer ser mais do que o outro. No ponto de vista material e, entendeu? Do nosso ego. Não isso. Então, assim, eu acho que esse é o segredo para você não perder a amizade, não cagar relações, sabe? E agora, manter, é isso aí, essas paradas que eu falei, velho. Pô, mantém contato com a pessoa, né? Não deixa só a pessoa fazer, tudo mais, é isso. Estamos para 58 minutos de programa. Tem outra coisa que eu quero falar. Tô ficando sem voz já. Domingo passado, eu fiz os 48 km com a bicicleta, né? Tinha uma colega minha, uma conhecida lá do trabalho, que ela foi pro Rio de Janeiro, sabe? Ela foi lá pro Rio e aí, pô, ela falou, tava um dia tão bonito, tá ligado? E eu já tava com uma parada de querer sair. Aí ela tinha falado, pô, vou lá pro Rio e tal. Eu falei, pô, cara, nossa, bem maneiro, né? Um passeio pro Rio e tal. Mas aí eu não tava com... Ela também não me chamou pra ir com ela, mas mesmo se ela me chamasse, ela falou que ia com a mãe dela, com a mãe, não sei o quê. Não é o rolê que eu queria, mas eu fiquei pensando, falei, pô, mano, eu já tava querendo pegar a bike e dar um rolê. Eu vou aproveitar esse final de semana pra eu fazer isso. Aí deu domingo, minha mãe fez um lombo suíno, nossa, delícia. Eu almocei um bom prato de lombo suíno, uma boa comida.
Peguei a bicicleta depois de 1 hora e pouco, saí, fum, pum. E aí, por que eu falei dessa minha colega, né? Porque, mano, às vezes a gente tem uma mentalidade assim de ficar cansado, cara, sabe? Ah, não, eu vou pra eu vou pra praia final de semana, aí domingo, aí segunda-feira eu tenho que trabalhar, eu vou trabalhar exausto. Eu vou trabalhar muito cansado, né? É o pensamento que dá na cabeça da gente. Mas, cara, não é bem assim que a banda toca, né? Porque, igual, o tema dessa parte aqui do programa que eu vou falar é o cansaço físico contra o estresse, né? Pode colocar aí o cansaço mental também. Porque, tipo assim, cara, o que seria o cansaço físico? É quando você não tem força para fazer as coisas, né? E aí, como que você resolve o cansaço físico? Você deita na cama e dorme. No outro dia você acorda, cara, o cansaço físico já era, entendeu? Agora o estresse, mano. Você consegue dormir estressado? Você consegue dormir bem estressado? Você não consegue. Aí, vou te falar, essa minha amiga, essa minha conhecida, não gosto de ficar chamando ela de amiga porque, né, nem vou entrar em detalhes, mas essa minha conhecida, ela foi lá, passeou no Rio, e aí, mano, você acha que ela ficou estressada? Ou você acha que ela ficou relaxada? Que ela ficou zen? Obviamente ela ficou cansada pela viagem, por ter ido na praia, então, tipo, ela teve um cansaço físico. Eu acho que ela chegou a comentar comigo que ela chegou tarde, ou que ela dormiu na viagem, alguma coisa assim. Ela deve ter chegado a comentar comigo que ela falou que voltou de ônibus. Certamente ela dormiu pra caralho no ônibus. Que não é um sono bom também que você tem, mas enfim, né? Melhor do que nada. Aí, pô, você imagina. Com certeza, velho, foi revigorante pra ela, sabe? E aí, pô, tipo, eu tô falando isso porque eu peguei um exemplo dela que é uma coisa mais assim, não vou colocar chique, mas assim, mais legal, de certa forma. Aí eu falei, cara, eu tava com essa parada, eu falei, mano, eu tenho que ir pra um lugar afastado, pra uma natureza, pra um negócio, pra eu dar essa desestressada também, cara. E aí, cara, o que eu fiz? 48 quilômetros de bicicleta, 2 horas e 58 minutos. Vamos botar aí, vou botar 2 horas e 50, porque teve uma hora que eu não desliguei o contador e eu fui comprar uma água e tomei uma água. Então devo ter levado uns 10 minutos. Fiz ali, tirando, porque infelizmente eu não cortei isso daí, mas eu devo ter feito, cara, uns 20 quilômetros por hora, sabe? Porque eu fiz 18, então eu devo ter feito 20 a 19. Não, eu devo ter feito 20, porque eu fiz 18,8 no aplicativo e como eu parei 10 minutos, devo ter feito 20. Cara, eu fui em tantos lugares maneiros da minha cidade aqui. Fui aquele lugar que eu fiz a parada, que eu gravei os shorts. Pô, aquele lugar lá muito foda, velho. Longe pra caraca, altaço, mano. Você entra nos matos, muito maneiro, velho. No meio de tipo umas florestas mesmo, sabe? De bambu. Cara, muito foda, velho. Se pá, eu até coloco uma foto aí nesse programa, junto com a mão, é claro. Aí, pô, eu fui nesse lugar aí, maneirão, sabe? E, e aí, nossa, cara, eu cheguei em casa de um jeito que o meu suor, ele virou tipo um pó branco, ele virou tipo um sal, de tanto que eu suei, rapaz. E foi muito, muito, muito maneiro. Fui, porra, nos lugares que eu acho mais legal de andar de bike, pedalei pra caramba. Eu bati quase 43 km por hora, velho. Numa mountain bike. Numa bicicleta daquelas. Não tão padrão, mas padrão, sabe? De entrada. Porra, eu peguei umas retas que eu batia muito rápido mesmo, filho. Nossa, foi muito maneiro. E foi o que aconteceu, né? Eu cheguei, não fiquei cansado. Fiquei, tipo, fisicamente, é claro, mas o estresse que eu tava sentindo, sabe? Ouvindo as músicas que eu gosto, pôr do sol, cara, nossa, um sol maneiro, sabe? Porra, por mais que teve uma hora que, tipo, eu já tava aguentando mais pedalar. Quando chegou perto aqui da minha casa, eu já tava bem cansado.
Tava foda. Mas mesmo assim, velho, nossa, eu me senti tão bem, cara, tão bem, que deu uma revigorada maneira. Foi muito, muito, muito legal. E é isso que eu tô falando. Às vezes a gente se priva, cara. Você fala assim, não, eu não vou fazer tal coisa porque é o meu único dia de folga. Cara, esquece isso, velho. Esquece. Simplesmente vá, mano. Vá. Porque assim, o seu dia de folga é pra isso, velho. É pra isso. Você vai ficar cansado? Vai. Mas você chega em casa, dorme, no outro dia você vai ter... Se eu sei que, tipo assim, se você tem que trabalhar de manhã, é mais complicado, né? No caso, você tem que chegar em casa mais cedo, dormir cedo e tudo. Mas assim, qualquer coisa, mano. Você trabalha meio cansado num dia, no outro você descansa. Entendeu? Que cansaço físico, eu tô falando, é fácil você recuperar. Agora estresse, mano. Tira um problema da sua cabeça, cara. Como é que faz? Como é que faz? Às vezes você quer uma mulher, aí você tá com um problema com uma mulher. Como é que você faz pra você tirar isso da sua cabeça, cara? Às vezes você arruma um problema no seu serviço, você não sabe como resolver. Como que tira isso da cabeça? Não dá, velho, não dá. Às vezes você indo para um lugar diferente, passeando, fazendo outras coisas, relaxando, sua cabeça só esvazia, fica leve. Você volta 100%. Então assim, cara, parar com essa desculpa, galera, de que dia de folga é dia de descansar. Cara, ficar em casa, mexendo, vendo série, jogando, é muito bom. Mas assim, não faça disso todos os seus finais de semana. Por exemplo, fazer churrasco. Por que fazer churrasco é uma coisa boa? Porque o churrasco ele te tira dessa parada, velho. Tá ligado? Você pega, pô, você tem que ir buscar a carne, o carvão, acender o fogo, ficar olhando o fogo. Porra, aí você fica ali com a sua família, você brinca, dá uma descontração, fica ali vários momentos, escuta uma música, sabe? Isso daí ajuda você a aliviar o estresse. Às vezes você fala assim, pô, hoje eu não quero fazer nada. Cara, não é bom isso, velho. Não é bom. Eu tô chegando nessa conclusão já na minha vida. Que os dias que você... Porque parece que não aconteceu nada, sabe? É muito estranho, velho. Não, se você pegar pra assistir um negócio edificante, né? Às vezes você, pô, uma série, um filme que, pô, te joga... bota em outros pensamentos. Às vezes você maratona uns vídeos, você estuda alguma coisa, você lê um livro. Top, entendeu? Mas assim, não é sempre também que você vai fazer isso, né? E eu acho que pra colateral de estresse, cara, esse negócio que eu tô falando de sair, olhar o sol, ver pessoas, não tem coisa melhor. Não tem um remédio melhor. Ainda mais quando você vai para um lugar diferente, cara, sabe? Que você se desvincula do seu ambiente natural, sabe? Porque a sua casa, você chega do trabalho, você entra nela todo dia no seu quarto para dormir, entendeu? Então no seu final de semana, quando você fica nesse lugar, eu acho que a tendência de você repetir esses pensamentos, essas coisas que você teve durante a semana, você remoer isso inconscientemente, é muito grande. E aí quando você sai disso, você consegue dar uma brecada. Aí é que você relaxa, entendeu? Então, mano, ó, falo pra você, quem não tem a prática, experimenta fazer isso. Tenha certeza, cara, que ó, vai fazer toda a diferença. Isso daí é um problema, né? Por que eu cheguei nessa conclusão, né? Que eu passei a pensar assim. Porque eu tava muito puto com o negócio de trabalhar sábado. Porque entrou uma menina lá no meu serviço que ela até saiu. Cara, detestou trabalhar no sábado. E realmente é ruim, velho. É ruim. Se eu tivesse 2 dias na semana, realmente seria melhor. Mas o que eu tô falando não é desculpa, velho. Não é desculpa. A não ser que você faça escala, velho. Aí pra você, filho, eu desejo sorte. Né? Mas se você não trampa com escala, velho, dá pra desenrolar. Dá pra desenrolar o final de semana. Mesmo sem ter o sábado e o domingo. Porque o problema que eu já falei isso aqui nos outros programas, da escala 5x2 é que você, no meio da semana você não faz nada. Né?
Pelo menos no 6x1, no meio da semana você tem mais tempo para desenrolar outras coisas. Mas é de cada um. Galera, eu vou ter que ir, velho, porque eu tô com muito sono. Vou deitar na cama ali, eu vou apagar. Mas, graças a Deus, conseguimos gravar o Momocast episódio 15. Eu estou extremamente feliz. Rapaz, se eu falar para vocês que hoje eu achei um restaurante que vende comida defumada no estilo americano, aquela churrasqueira, sabe? Ai, me deu até água na boca. E é só R$130, velho. Tenho uma pessoa que eu quero chamar pra sair que eu vou... Nossa, mano, eu quero muito que essa pessoa vá. Porque se ela for, é nesse lugar que nós vamos. Se ela não quiser ir também, eu vou sozinho, porque, mano, eu vi que tem peito e cupim, cara. E tem costela também. Mas eu quero peito e cupim. Como é que chama? Defumado, cara. Nossa, aquilo ali, os caras devem deixar umas 4 horas. Ah, eu vou comer chorando, vou pedir um acompanhamento de farofa. Espero que eles tenham farofa com abacaxi, velho, que eu tô querendo muito comer isso, cara. Ah, eu vou me sentir um rei nesse dia. Mas semana que vem é dia dos professores. Lá no meu trabalho vai ter uma social que os caras vão pagar um rodízio pra gente. Aí nesse sábado eu vou no rodízio e vou tentar ir no outro final de semana, no outro sábado ou no domingo, nesse rolê. Vou ver se dá pra me deixar já marcado pra mim ir. Eu tô muito feliz com isso. Nossa, que eu tô tão feliz que eu achei isso, cara. Tem um outro lugar aqui também que tem uma costela defumada que, ó, vale muito a pena aí, tá? Mas isso aí vai ficar mais pra frente. Vamos ver, né, como é que vai ser isso aí. Depois que eu for nesse restaurante, eu compartilho aí com a galera. É isso. Hoje eu tinha que falar isso. Quero agradecer todo mundo que ouviu o programa, né? Tamo junto aí, compartilha aí com a galera aí. Vocês conhecem. Eu acho que isso ficou legal. Eu gostei muito das coisas que eu falei. Eu achei que esse tema foi muito relevante, né? Porque eu meio sem pauta assim, né? Mas surgiu isso aí. Eu queria falar disso. É isso aí, galera. Tamo junto. Compromisso batido. Amanhã eu vou editar. Lá pela tarde deve sair. Amanhã eu tenho um dia longo no trabalho, tá? Nossa. Mamãe, minha cu. Mas é isso aí. Minha mãe falou que vai fazer uma costela no forno amanhã, no almoço. Acho que ela comprou uma bonita. Nossa senhora! Amanhã eu vou levantar de manhã. Vou fazer um ovo mexido. Vou comer com abacate. Depois vou no sacolão. Tenho que ir lá na escola buscar o documento. O pneu da minha bicicleta furou, tenho que arrumar. Vou almoçar um almoço bem bom. Vou comer igual um rei. Depois vou ir trampar. É isso aí, galera. Muito obrigado. Uma ótima semana para vocês. Um bom final de semana. Uma ótima semana para vocês. Depois do restante. Tamo juntos. Valeu. E até a próxima.